Olá, amante do terror. Há muito tempo, em uma vila do Japão, havia uma linda moça que vou chamar apenas de Kushisake, esposa de um samurai que era líder da vila, porém com um ciúme doentio, e não era à toa, pois a sua esposa era cobiçada por todos os homens da vila por conta de sua insuperável beleza, e por mais que eles tivessem medo de seu líder, ele não era maior que a sua cobiça. Era época de guerra, e seu marido mais um exército saíram para ela. Essa batalha durou meses, já nem sabia mais se seu esposo estava vivo ou não. Foi quando ela conheceu um jovem samurai, um pouco mais novo que ela, que não tinha saído para a guerra por justamente ser novo demais e não ter habilidade e experiência suficiente para batalhar. Então acabou por cuidar da guarda da vila. Kushisake e esse jovem começaram a ter um caso escondido, ou seja, ela cometeu adultério. E isso permaneceu por muito tempo, até os soldados voltarem da guerra. E adivinha quem voltou também? O marido de Kushisake. Ele a encontrou conversando muito próxima àquele samurai. E como seus ciúmes chegavam perto do insano, ele teve um surto de raiva e matou o jovem. Quanto à sua mulher, ele cortou a sua boca de orelha a orelha. E então disse: Pela desonra, Kushisake foi humilhada em público e depois expulsa da vila e condenada a vagar sem rumo pela floresta. Uma velha senhora que foi buscar a comida voltou para sua cabana apenas para encontrar Kushisake pendurada pelo pescoço. E nisso se iniciou a lenda de Kushisake Onna, a mulher com a boca dividida, que regressou como um espírito maligno e obteve a sua vingança contra seu marido, mas isso nunca foi o suficiente. Dizem que nas ruas do Japão, tanto durante o dia quanto durante a noite, geralmente no horário de saída das escolas, Kushisake Onna tende a aparecer aleatoriamente para apenas uma pessoa que esteja andando sozinha. Ela usaria uma máscara cirúrgica para esconder seu corte, assim andando despercebida pelas ruas do Japão, passando-se por alguém que gosta de andar de máscara, e, nas circunstâncias atuais, ficaria ainda mais fácil para ela se misturar, já que todos estão andando na rua de máscara. Ela então aborda alguma pessoa, geralmente um garoto adolescente que esteja andando sozinho, pois ele lhe lembraria do seu amante, e então lhe perguntaria: "Watashi wa atsukashi desu?" Caso a pessoa lhe respondesse sim, então ela tiraria a máscara de seu rosto, revelando seu enorme corte, e então ela perguntaria: "Tato eso de atemo?" Caso a pessoa mudasse de ideia e lhe respondesse que não, ela a mata, geralmente cortando no meio com a sua foice. Mas caso a pessoa, por educação, respondesse que sim, então ela lhe falaria: "Dakara anata wa watashi no you ni mieru desho?" e cortará sua boca de orelha a orelha. Se a pessoa vai sobreviver ou não é outra história, pois ela pode tanto sobreviver quanto ter uma hemorragia e morrer. Não adianta sair correndo, pois ela teria a habilidade de se teleportar. Lutar também não é uma opção, pois ela possui força sobre-humana, ou seja, uma força que supera a força máxima de um ser humano, o que quer dizer que nem o ser humano mais forte do mundo poderia lutar contra Kushisake Onna. Ela é o que chamam de yokai, uma classe de criaturas na mitologia japonesa que possuem grandes poderes espirituais ou sobrenaturais. São seres misteriosos que arrodeiam a história do Japão, sendo eles demônios, espíritos, monstros, criaturas, como o clássico Oni, traduzido para demônio, uma criatura invisível, vinda da maldade humana, sendo ou humanos ruins que morreram e viraram Onis, ou humanos ruins que viraram Onis. Dizem que um yokai se forma a partir da imaginação coletiva. Como uma lenda, humor ou creepypasta, da mente humana surgem os yokais, e quanto mais forte for o pensamento, mais forte a criatura. Nesse caso, como Kushisake Onna é uma das lendas mais temidas e conhecidas do Japão, então é natural que ela seja quase invencível.
Mas existe alguma forma de sobreviver? Ou será que se encontrar com Kushisaki Onna significa morrer? Bom, como sabemos pouco deste yokai, não vou dar garantia de absolutamente nada. Porém, pode sim ter uma chance de sobrevivência. Primeiramente, como em todos os guias de sobrevivência, o passo mais primordial para a sobrevivência ao perigo é justamente evitar o perigo. Como a Kushisaki Onna aparece do nada para pessoas aleatórias, então é meio difícil porque geralmente, em lendas, quem procura, acha. Só que nesse caso, quem não procura, também acha. Só que Kushisaki Onna aparece somente para pessoas que estão sozinhas, ou no máximo, em dupla. Então já sabe, se você tem uma ou mais pessoas para andar com você, você elimina quase todas as chances de ela aparecer. Claro que há exceções, e não queremos que uma delas seja você. Mas agora supondo que você tenha se encontrado com ela, e agora esteja cara a cara com esse ser de puro desejo de vingança. Se você não quiser morrer, mas ter a sua boca cortada, diga sim. Mas você não precisa ficar exatamente como a mulher da boca cortada, pois se você tiver a sua boca cortada, você ainda pode falar, com muita dor, mas pode falar. Então pegue o seu celular e ligue para uma ambulância. Se estiver perto de um hospital, melhor ainda, corra para lá. Você vai levar pontos na boca para fechar o corte e provavelmente vai ter que ficar mudo por algumas semanas. E com certeza vai ficar com uma baita cicatriz. Mas veja pelo lado bom, você está vivo. Mas dizem que existe um modo de você sair vivo e sem um arranhão, pois Kushisaki Onna estaria preparada para receber um sim ou não. Mas e se caso você der uma meia resposta? Dizer algo como você é normal ou não sei, poderia deixar o espírito confuso e certamente daria tempo de você correr ou atacar, pois Kushisaki Onna, apesar de ser um yokai, ainda pode ser ferida. Então pegue alguma coisa e a ataque. Ela não vai morrer, pois é um ser com imortalidade tipo 5, mas isso dará tempo para você fugir. Só que tem um porém. Quando você irrita um espírito vingativo, você vira um alvo e começa a ser perseguido. Então não é porque você se safou dessa vez que vai continuar assim para sempre. Fora que isso é uma hipótese. E se ela considerar o normal como um não? E se ela não se dar por satisfeita com essa resposta e saber que você está tentando enganá-la? Muitas coisas podem dar errado. Então, certamente, por mais dolorosa que seja, a melhor opção seria deixá-la lhe cortar e depois fechar esse corte e ficar com uma cicatriz, pois não tem como correr, nem lutar, e muito provavelmente não tem como burlar esse impasse. Você tem duas opções: a aparência ou a vida.